Olá pessoal, tudo bem? Gente, conforme eu já havia conversado com vocês na terça-feira, né? A nossa aula hoje ela será gravada, certo? Então, nessa primeira aula, nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 96 que ficaram de terça, tá? E o professor vai explicar para vocês como é que funcionam as fatorações dos trinômios quadrados perfeitos, que é o próximo capítulo da apostila a ser trabalhado. Tá bem? Então vamos lá. Peço que você acompanhe, então, na página 96, a correção do exercício número 2, que pede para fazer o quê, pessoal? Pede para fazer a fatoração desses binômios aqui. Nota que todos eles são dados pela diferença entre os quadrados. E como é que eu faço isso? Ó? Vou pegar aqui o primeiro. Nós temos x ao quadrado menos m ao quadrado. O que nós vamos fazer? Vou tirar a raiz quadrada do x quadrado. Então, raiz quadrada de x ao quadrado fica x. Aqui, raiz quadrada de m quadrado, que vai ser quem? Vai acabar sendo m. Ou seja, eu escrevo essa expressão como sendo o produto da soma das raízes pelo produto entre a diferença das raízes. Né? Entre o produto da soma e da diferença. Tudo bem? Mesma coisa aqui. Ó. O que nós temos? Nós temos a ao quadrado menos 64. O que vai acontecer? Raiz quadrada de a ao quadrado vai ser a. Raiz quadrada de 64, que acaba sendo quem? Acaba sendo 8. Então, é escrito como? Eu escrevo como o produto da soma das raízes, a mais 8, e multiplica quem? Multiplica a menos 8. Ok? Então, nota, pessoal, que a fatoração da diferença de dois quadrados ela é relativamente simples. Você só tem que cuidar a extração das raízes e como montar o produto apresentado. Ó, o que nós temos aqui? Na letra C, vamos fazer o quê? Ó? Vamos tirar, então, raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36. 36 menos y ao quadrado. Raiz quadrada de 36, nós sabemos que é 6. Raiz quadrada de y ao quadrado vai acabar dando o quê? Acaba dando y. Ou seja, eu escrevo esse binômio como sendo quem? 6 mais y e multiplica quem? Multiplica 6 menos y. Ok? Mesma coisa aqui, pessoal. Ó. Raiz quadrada tem a ao quadrado menos b na quarta. Tirando a raiz aqui, ó. Raiz quadrada de a ao quadrado vai ser a. Raiz quadrada de b na quarta vai ser quem? Lembra? Eu, meu índice é 2, mantenho radicando e divido o expoente pelo índice. Vai acabar sendo quem? Acaba sendo 2. Ó, lembra? Raiz quadrada de a ao quadrado é somente a. Tá? Que ficou muito em cima. Então, só colocando o índice aqui, que é o índice da raiz, vai dar 2. Ou seja, essa expressão eu posso escrever como sendo quem? Como sendo a mais b quadrado, que vai multiplicar quem? Vai multiplicar a menos b ao quadrado. Tudo bem? Certo? Então, nota, pessoal, que é só cuidar mesmo como extrair as raízes. Ok? Ó, na letra E. O que nós temos na letra E? Nós temos agora frações. Ó. Vamos lá. Na letra E, eu acabo tendo o seguinte. Ó. Eu tenho 1 sobre 49 menos quem? Menos x ao quadrado. O que vamos fazer? Vou tirar a raiz quadrada aqui. Ó. Raiz quadrada de 1 sobre 49. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 49 que é 7. Tirando aqui, ó, a raiz quadrada de x ao quadrado. Está como? Só vai ficar
x. Ou seja, eu posso escrever como sendo quem? Eu posso escrever esse binômio como sendo 1/7 mais x, que multiplica 1/7 menos x. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. Nota, eu tenho y ao quadrado sobre 4 menos 9. Vamos fazer multiplicar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de y ao quadrado sobre 4. Vai ser o quê? Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Raiz quadrada de 4 é 2. Aqui. Raiz quadrada de 9 vai ser quanto? Vai ser 3. Eu reescrevo, então, como sendo o quê? Como sendo o produto da soma, ou seja, y sobre 2 mais 3, e multiplica y sobre 2 menos 3. Bem? Ok? Então, nota, pessoal, que, novamente, cuide de como é que você vai tirar as raízes, e de resto, é só montar como um produto entre a soma das raízes e a diferença entre essas raízes. Ok? O exercício 4 e o 5 nós vamos corrigir lá na lousa. Tá? Por quê? Ó? Nota que o exercício 4 ele tem o quê? Ele tem um binômio ao quadrado. Então, como é que eu posso fazer essa fatoração? Vamos lá na lousa para ver como é que fica. Ó. O que nós temos aqui, gente? Ó, então, exercício 4. Exercício 4. Letra A. Nós temos o quê? Ó? Nós temos x menos 7 ao quadrado menos quem? Menos 25. Como é que eu vou resolver isso, pessoal? Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro termo. Álvaro, mas é um binômio. Não tem problema. Você acaba tendo o quê? Ó? Raiz quadrada de x menos 7 ao quadrado. O que acontece, pessoal? Toda vez que eu tenho uma raiz onde o radicando é uma potência e o expoente dessa potência é igual ao índice da minha raiz, eu posso simplificar por 2. Eles acabam se anulando. O que vai sobrar? Sobra somente o radicando, ou seja, vai sobrar somente quem? Sobra somente x menos 7. Aqui, o que vai acontecer? Ó? Eu vou extrair a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 vai ser quanto? Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, o que vai acontecer? Eu vou escrever essa diferença entre dois quadrados como sendo quem? Como sendo a soma, o produto da soma entre as duas raízes, multiplicado quem? Pela diferença entre as duas raízes. Como assim? Você vai ter o quê? Ó? A primeira raiz deu quanto? X menos 7, mais quem? Mais o valor da minha segunda raiz, que é quanto? Que é 5. E vai multiplicar quem? O valor da minha primeira raiz, novamente, x menos 7, menos o valor da minha segunda raiz. Note que eu posso unir os termos semelhantes, eu posso unir os meus números. Então, eu acabo tendo quem? Menos 7 mais 5 vai ficar 2. Ou seja, x menos 2, que vai multiplicar quem? Menos 7 menos 5 menos 12, que vai multiplicar x menos 12. Ok? Qual é a diferença aqui, pessoal? A diferença é que eu vou juntar termos que são semelhantes. Somente isso. Tá? Ó, na letra B, o que nós temos na letra B, pessoal? Na letra B, nós temos 3a mais 1 ao quadrado menos quem? Menos a ao quadrado. Mesmo processo que foi feito na letra A. Vou tirar a raiz quadrada do 3a mais 1 ao quadrado. O que vai acontecer? Ó? O expoente é igual ao índice da raiz, acaba saindo. Você acaba tendo o quê? Você acaba tendo 3a mais 1. Aqui, extraindo a raiz quadrada do a ao quadrado.
vai acontecer? Vou ter A. Então, eu vou escrever como sendo quem? A soma entre as duas raízes. 3A mais 1 mais A. E a diferença? Aqui, 3A mais 1 menos a minha segunda raiz, menos A. Unindo os termos semelhantes, o que nós vamos ter? Nós acabamos ficando com 4A mais 1, que vai multiplicar quem? Vai multiplicar 2A mais 1. Ok? Certo? Então, nota, pessoal, que simplesmente nós continuamos tirando as raízes como feito anteriormente, lá no exercício número 2. Agora, o que nós estamos fazendo? A única diferença é que nós estamos unindo alguns termos semelhantes. Só isso. De resto, o processo é o mesmo. Não mudou absolutamente nada. Ok? Ó, o que nós temos na letra C? Na letra C, nós temos esse carinha aqui, ó. Nós temos A ao quadrado menos B mais 2 ao quadrado. O que vai acontecer? Vou tirar a raiz quadrada do A quadrado. Ó. Raiz quadrada de A ao quadrado fica A. E aqui, vou tirar a raiz quadrada de quem? Do B mais 2 ao quadrado. Novamente, ó, expoente igual ao índice, corta a raiz, fica radicando. Fica B mais 2. Então, eu vou escrever como sendo quem, pessoal? Como sendo a soma entre as raízes multiplicada por quem? Pela diferença entre as raízes. Então, vou ter o quê? Ó? Eu acabo tendo A mais a primeira raiz, aliás, a primeira raiz mais a segunda, mais B mais 2, que vai multiplicar quem? A primeira raiz, que é o A, menos a segunda raiz, B mais 2. Fazendo o jogo de sinal, o que nós vamos ter, gente? Nós acabamos tendo, ó, A, aqui fica todo mundo positivo, né? Mais B mais 2, e multiplica quem? Fazendo o jogo de sinal, A, menos com mais menos vai ficar menos B, menos com mais vai ficar menos 2. Então, esse aqui vai ser a minha forma fatorada. Certo? O que muda aqui? Muda somente o fato de eu ter termos semelhantes que podem ser unidos. Tudo bem? O que mais que nós temos, pessoal? Ó, vamos para a letra D. Ó, na letra D, nós temos o seguinte, ó. Em D, nós temos 10x mais 2 ao quadrado menos quem? Menos 9x ao quadrado. Então, vamos lá. Ó. Extraindo a minha raiz aqui. Raiz quadrada de 10x mais 2 ao quadrado. Como é que vai ficar isso? O expoente igual ao índice, corta. Fica 10x mais 2. Aqui, extraindo a raiz quadrada de 9x ao quadrado. Vai ficar como? Vai ficar 3x. Então, vou escrever como sendo quem? Como sendo o produto da soma das raízes, ou seja, vai acabar sendo quem? Acaba sendo 10x mais 2 mais 3x por quem? Multiplica a diferença. 10x mais 2 menos 3x. Unindo os termos semelhantes, eu vou ter o quê? Eu vou ter 13x mais 2 e multiplica quem? E multiplica 7x menos, aliás, mais 2. Ok? Certo? Ó, na letra E, o que nós teremos em E, pessoal? Em E, nós temos
x mais 1 ao quadrado menos 64. Mesmo processo. Ó. Extraio a raiz quadrada do primeiro. Raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado. Expoente igual ao índice, corta a raiz, sobra quem? X mais 1. Raiz quadrada de 64 vai ser quanto? Vai ser 8. Ou seja, eu faço o produto da soma, x mais 1 mais 8, que multiplica quem? A diferença, x mais 1 menos 8. Então, vou ter o quê? Acabo tendo x mais 9, que multiplica quem? Que multiplica x menos 7. Ok? Essa é a ideia. E, na letra F, o que nós temos? Ó? Em F, nós temos o seguinte, ó. Em F, nós acabamos tendo o quê? Nós temos 16x ao quadrado menos x menos 1 ao quadrado. Então, aqui, ó, tirando a raiz quadrada, pessoal. Raiz quadrada de 16x ao quadrado. O que a gente faz? Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Aqui, extraindo a raiz quadrada. Ó, raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado. Corta a raiz, corta o expoente. Vai sobrar quem? X menos 1. Primeiro vai ser quem, então? Primeiro é o produto da soma. Então, 4x mais o quê? X menos 1. E multiplica 4x menos x menos 1. Então, ó, fazendo o jogo de sinal, vou ter o quê? 4x mais x menos 1. E multiplica 4x menos x mais 1. Unindo os termos semelhantes, o que nós vamos ter, pessoal? Nós acabamos tendo 5x menos 1, que multiplica 3x mais 1. Tudo bem? Então, note que a ideia é simplesmente você unir os termos semelhantes e aplicar os conceitos da fatoração da diferença de dois quadrados. Nós temos também quem, pessoal? Nós temos o exercício 6. O que diz no exercício 6? Ó, na 6, eu quero saber qual vai ser a forma fatorada dessa diferença de dois quadrados aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer lá na lousa. Ó. Nós temos quem? Vamos apagar aqui. Nós acabamos tendo esse carinha aqui, ó. Eu tenho 16 menos x menos 2 ao quadrado. O que eu vou fazer, então? Extraindo a raiz quadrada. Ó. Raiz quadrada de 16 vai ser quanto? Raiz quadrada de 16 é 4. Aqui, raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado. Expoente igual ao índice, corta, vai sobrar o quê? X menos 2. O que nós vamos ter, então? O produto da soma das raízes pela diferença. Ou seja, a soma vai ser quê? 4 mais x menos 2 multiplica quem? A diferença. 4 menos x menos 2. Então, você vai acabar tendo o quê? Ó, fazendo o jogo de sinal. 4 mais x menos 2 multiplica 4 menos x mais 2. Ou seja, vou ter o quê? 2 mais x, que multiplica quem? Multiplica 6 menos x, ou menos x mais 6. Tudo bem? Tranquilo? Então agora, pessoal, eu peço que vocês acompanhem. Na verdade, eu vou só mostrar o capítulo certinho, né? Tá bom.
ó, nota que acaba sendo a letra B. Eu peço que vocês acompanhem a fatoração agora, aqui, ó. No capítulo, na página, já foi. Aqui, na página 79, nós estamos quase findando já essa parte aqui, certo? Estamos quase findando esse pedacinho aqui. Falta só um pequeno capítulo e nós findamos essa apostila. Tá? Falta pouca coisa para nós terminarmos. Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar do quê? Nós vamos falar da fatoração do trinômio quadrado perfeito. O que é um trinômio quadrado perfeito? Ó, antes de mais nada, o que é um trinômio quadrado perfeito? O trinômio quadrado perfeito, pessoal, ele nada mais é do que o resultado de um produto notável, ou seja, do quadrado da soma ou da diferença, certo? Então, o trinômio quadrado perfeito, pessoal, ele vai ser o quê? Ele é o resultado que nós obtemos quando nós pegamos um quadrado perfeito, né? Nós pegamos um trinômio e nós acabamos desenvolvendo esse quadrado. Né? A gente pega o quadrado ali, o quadrado perfeito, o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, e nós efetuamos o desenvolvimento dele. Como é que vai funcionar isso, pessoal? Ó, vamos pensar no seguinte: de que modo eu faço essa fatoração? Bem, para começo de conversa, como é que eu sei que eu tenho um trinômio quadrado perfeito? Como identificar ele? Nós vamos identificar ele pela fatoração. Tá? Então, ó, a identificação ela vem aonde? Ela vem a partir da fatoração. Eu só consigo identificar se eu tenho um trinômio quadrado perfeito por meio da fatoração desse trinômio, quando eu aplico o conceito de fatoração dele. Tá? Como é que vai funcionar isso, pessoal? Todos os exemplos que eu vou dar para vocês agora vão ser de trinômios quadrados perfeitos. Ok? Ó, vamos pegar o primeiro aqui. Ó. Eu quero escrever a forma fatorada dele. Eu tenho esse trinômio aqui, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. O que eu vou fazer? Qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo vai ser extrair a raiz quadrada do primeiro e do último termo. Então, ó, extraindo a raiz quadrada de x ao quadrado, qual é o valor que eu vou ter? Eu tenho x. Extraindo a raiz quadrada do 9, eu vou ter qual valor? Eu tenho 3. O que acontece? Para que eu confirme que isso aqui realmente é um trinômio quadrado perfeito, o que vai acontecer? Esse termo do meio, esse 6x, quando ele for dividido, esse carinha aqui, ó, quando ele for dividido por x e por 3, ele tem que dar, o resultado dessas duas divisões tem que ser quanto? Vai ter que dar 2. Ou seja, ó, eu vou dividir o 6x por x. Dividindo, vou ter que resultado? Eu tenho 6. O que eu faço agora? Eu pego esse 6 e eu divido ele por quanto? Pela minha segunda raiz, por 3. O resultado disso vai ser quanto? Vai ser 2. Se o resultado da segunda divisão for 2, significa que esse cara é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque ele vai ser 2 vezes o valor da primeira raiz vezes o valor da
segunda raiz. Como é que eu vou escrever a forma fatorada dele? Então, ó, eu escrevo a primeira raiz que eu encontrei, que é o x, e qual é o sinal que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o sinal desse termo do meio, do segundo termo. Isso aqui é mais, vem para cá sendo quem? Vem para cá sendo mais quem? Mais o valor da segunda raiz, que é o 3, e essa coisa vai estar o quê? Elevada ao quadrado. Então, eu acabo chegando no quê? Eu acabo chegando no quadrado da soma, certo? Então, a ideia sempre vai ser essa. Sempre vai ser, tira a raiz do primeiro, tira a raiz do segundo, analisa se dividindo o termo do meio pela primeira raiz e depois o resultado dessa divisão pela segunda raiz, você vai obter 2. Se você obter o 2, significa que é um trinômio quadrado perfeito. Ó, vou pegar um outro exemplo aqui. Ó. Se nós temos esse carinha aqui, eu tenho esse trinômio aqui. Ó. Claro que todos os que nós estamos usando agora, eles são trinômios perfeitos. Então, nós temos aqui, ó, 4x ao quadrado menos 20x mais 25. O que nós vamos fazer, pessoal? Tiro a raiz quadrada do primeiro termo. Então, raiz quadrada de 4x ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é quanto, gente? Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Tiro a raiz quadrada do 25. Raiz quadrada de 25 vai ser quanto? Vai ser 5. Quero ter certeza. Eu vou pegar o quê? Eu não preciso cuidar do sinal. Eu pego só o termo do meio, que é quanto? Que é o 20x. Não precisa pegar o sinal. Sendo mais ou menos, agora não importa. Eu quero o quê? Só o sinal, só o valor, o módulo dele. Ou seja, o 20x. E eu vou dividir ele por quanto? Eu vou dividir o termo do meio pela primeira raiz. Ou seja, por 2x. Posso simplificar o x, 20 dividido por 2 vai sobrar quanto? Sobrou 10. O que eu vou ter então? 10, então o resultado da primeira divisão dividido pela segunda raiz. Vai ser quanto? Vai ser 2. Se o meu resultado é 2, significa o quê? Que eu tenho um trinômio perfeito. Como é que vai ficar então? Eu vou ter a primeira raiz. Quem é a primeira raiz? O 2x. Qual o sinal que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o sinal do termo do meio, ou seja, 2x vem para cá, menos quem? O valor da minha segunda raiz, que é o 5, e isso aqui está o quê? Isso aqui está elevado ao quadrado. Bom, cheguei na forma fatorada do meu trinômio. Tudo bem? Ó, se eu tenho, por exemplo, esse trinômio aqui, pessoal, y na quarta mais 2xy ao quadrado mais 4x ao quadrado. O que eu vou fazer? Mesmo processo. Ó. Extrai a raiz quadrada do primeiro. Raiz quadrada de y na quarta. Lembra, não aparece o índice é 2. Você vai ter o quê? Y 4 dividido por 2, que vai dar quanto? Vai dar 2. Certo? Aqui, vou tirar a raiz quadrada do 4x ao quadrado. Então, ó, raiz quadrada de 4x ao quadrado vai ser quem? Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. O que eu faço, então? Vou pegar o termo do meio e vou conferir se realmente é um trinômio quadrado perfeito. Ó, então, vou ter o quê? Eu acabo tendo o seguinte, ó. Eu tenho 2xy ao quadrado dividido por quem? Dividido por y ao quadrado. Corta, sobra quem? Sobra 2x. Agora, 2x dividido por 2x vai dar quanto, gente? Vai dar 1.
Mas, Álvaro, mas não deu um trinômio quadrado perfeito. Por que não deu trinômio quadrado perfeito? Porque aqui não deu o 2, deu 1. Nesse caso aqui, o que acontece? Não é trinômio perfeito. Se não é trinômio perfeito, pode ser fatorado de outro jeito. Ou talvez nem possa ser fatorado. Tá? Então é por isso que é importante verificar sempre se você tem um trinômio quadrado perfeito ou não. Tá? Se o exercício disser, não, são trinômios quadrados perfeitos, beleza, pode fazer sem problema nenhum. Se o exercício não diz, você precisa verificar se ele vai ser trinômio perfeito. Tá? Então, o que acontece? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Se nós temos assim, ó, se eu tenho esse carinha aqui, eu tenho, por exemplo, 9x na quarta menos 12x ao quadrado y mais 4y ao quadrado. O que eu vou fazer? Tira a raiz do primeiro. Então, raiz quadrada de 9x na quarta vai ser quem? Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de x na quarta, não tem o x. O índice é 2, 4 dividido por 2 vai ser quanto? Vai ser 2. Aqui, raiz quadrada de 4y ao quadrado vai ser quem? Raiz quadrada de 4, que é 2, raiz quadrada de y ao quadrado, que é y. Vou verificar. Então, ó, 12x ao quadrado y dividido por quanto? Por 3x ao quadrado. Corta x ao quadrado, 12 dividido por 3, que vai dar 4. 4y dividido por 2y, corta o y, 4 dividido por 2, vai dar 2. Beleza. Então, o que significa o quê? Que eu tenho um quadrado perfeito. 3x ao quadrado, nota, aqui é menos. Então, menos 2y elevado ao quadrado. Tudo bem? Sempre utilizando esse processo, pessoal. Tá? Sempre fazendo esse processo das raízes. O que mais que nós temos, pessoal? Nós temos o seguinte, ó. Pode acontecer de o meu exercício indicar somente um pedaço do meu trinômio. Indicar o primeiro termo e o segundo. Por exemplo, ó, vamos supor o seguinte, que aqui eu tenho 25x ao quadrado mais, falta o termo do meio, mais 4. E eu quero saber quem é esse termo do meio. Quem é que iria ficar aqui no meio? Né? Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro termo. Então, ó, raiz quadrada do 25x ao quadrado vai ser quem? Vai ser 5x. Vou tirar a raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada do 4 vai ser quanto? Vai ser 2. Lembra que quem está aqui no meio vai ser quem? 2 vezes a primeira raiz vezes a segunda raiz. Ou seja, quem está aqui no meio vai ser quem? 2 vezes 5x vai dar 10x. 10x vezes 2, que vai ser quanto? Vai acabar sendo 20x. Certo? Então, sempre que o exercício perguntar quem é o termo do meio do teu trinômio quadrado perfeito, tu vais fazer tu vais aplicar esse processo. Ó. Se nós temos assim, ó, x na quarta menos alguma coisa que eu não sei quem é, mais 9y ao quadrado. O que vai acontecer?
tiro a raiz do primeiro termo. Então, a raiz quadrada de x na quarta, não aparece o índice é 2, vai ser o quê? X elevado, 4 dividido por 2, que é 2. Aqui, raiz quadrada de 9y ao quadrado. Raiz quadrada de 9 que é 3, raiz quadrada de y ao quadrado, que é y. Lembra? 2 vezes a primeira raiz vezes a segunda raiz. Então, 2 vezes x ao quadrado dá 2x quadrado. 2x quadrado vezes 3y vai ser o quê? Vai ser 6x ao quadrado y. Tudo bem? Tranquilo? Então, pessoal, a ideia sempre vai ser o quê? Sempre vai ser seguir esses esquemas. Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do segundo e vê quem é que vai ficar no meio. Ó, se o exercício pede para você verificar se o teu trinômio é um trinômio quadrado perfeito, como é que eu vou fazer isso? Já aconteceu um caso, agora há pouquinho, que não era um trinômio quadrado perfeito. Mas vamos supor, ó, que eu tenha 4x ao quadrado mais 3xy mais 9y ao quadrado. Como é que eu vou conferir se esse cara é um trinômio quadrado perfeito? Extrai a raiz quadrada do primeiro termo. A raiz quadrada de 4x quadrado vai ser o quê? Raiz quadrada de 4, que é 2. Raiz quadrada de x quadrado, que é x. Aqui, extraindo raiz quadrada de 9y ao quadrado. Raiz quadrada de 9, que é 3. Raiz quadrada de y ao quadrado, que é y. E o que eu vou fazer? Eu vou dividir o termo do meio pela primeira raiz e o resultado pela segunda raiz. Se o resultado for 2, legal, é um trinômio quadrado perfeito. Se não, não vai ser. Ó, então, 3xy, que é o meu termo do meio, dividido por quem? Dividido por 2x. Corta o x, vai sobrar quem? Sobra 3y sobre 2. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse 3y sobre 2 pela minha segunda raiz, que é quem? Que é 3y. Lembra? Divisão de fração. Não tenho nada embaixo. O denominador vai ser quanto? Vai ser 1. Como é que eu procedo? Mantenho a primeira raiz intacta e multiplico por quem? E multiplico pela segunda raiz. O que vai acontecer? Eu posso eliminar esses dois, vou acabar tendo quanto? Eu tenho 1/2. Se eu tenho 1/2, 1/2 não é 2, então não é um trinômio perfeito. O resultado das duas, o resultado final, depois da segunda divisão, tem que ser quanto? Tem que ser 2. Ó, se eu tenho x ao quadrado mais 5x mais 25, aliás, vamos mudar aqui, mais 10x mais 25. O que vai acontecer? Ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 25 é 5. 10x dividido por x é 10. E 10 dividido pela segunda raiz, que é 5, vai dar 2. Ou seja, nós acabamos tendo o quê? Nós temos um trinômio quadrado perfeito. Certo? Entendeu? Pessoal, então preste bastante atenção agora. Nessa primeira aula você assistiu a esse vídeo. Tá? Provavelmente está sobrando alguns minutinhos ainda para fechar a aula. O professor te aconselha o quê? A voltar o vídeo, a assistir novamente algum ponto que você julgue necessário, tá? Faça suas anotações, faz a correção bem certinha dos exercícios e fechou. Na primeira aula, você tem a videoaula. O que acontece? Na segunda aula, você vai resolver os exercícios propostos
pela apostila. Vão estar postados quais são os exercícios, tá? Vai estar postada também a caixa das dúvidas e vai estar postada também a caixa das atividades. Você vai postar os exercícios que forem realizados no tempo de aula. Durante os 40 minutos da segunda aula, ao final dela, você vai postar o quê? Os exercícios que você fez no tempo da aula. Tudo bem? Certo? Qualquer dúvida, pode perguntar lá na caixa das dúvidas, ok? Na segunda-feira, nós vamos fazer a correção dos exercícios que você vai fazer na segunda aula. Ok? Beleza? Então, bons estudos e qualquer coisa pode perguntar na caixa das dúvidas. Até mais!